Saudação de paz, irmãs. Eu me chamo Jordânia Martins, faço parte da rede de mulheres da nossa igreja e hoje quero servir você, mulher, trazendo uma exposição bíblica para abençoar o seu dia. As Escrituras, ela é um manual, podemos dizer assim, que nos guia em todas as áreas da nossa vida. Então, não devemos focar em nenhum momento em coisas externas, mas focar somente no que a Bíblia nos instrui a fazer, em ações e em como devemos viver. E com base nisso, para responder essa pergunta, vamos estar indo para uma das cartas do apóstolo Paulo. Tito, capítulo 2, vamos estar iniciando do verso 1 ao verso 5. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras e a estarem ocupadas em casas, e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Então nós vemos aqui instruções a homens mais velhos, mulheres mais velhas e jovens também. Focando no verso 3, onde fala de mulheres mais velhas, nós aprendemos aqui como uma mulher mais velha deve se portar e como ela não deve se portar. A mulher mais velha, ela não deve ser velha somente em idade, mas em sabedoria por meio da palavra de Deus. Uma mulher sadia na fé, uma mulher madura espiritualmente. Ela deve ser uma mulher que entenda a palavra de Deus, uma mulher que crê na palavra de Deus e uma mulher que vive a palavra de Deus. É uma mulher que busca meditar na palavra de Deus, uma mulher de oração, que dá exemplo às mais jovens. Então, é uma mulher que vive os meios da graça, uma leitura, oração e meditação. E vive os meios da graça públicos, que é com todo o corpo da igreja. Essa mulher, ela tem um papel importante na vida dessas jovens, ela tendo essa vida cuidadosa e zelosa, ela faz um papel muito importante de orientar as jovens. Uma mulher de exemplo, ela orienta as mulheres mais jovens em saber lidar com o seu relacionamento com maridos, com os filhos, a serem mulheres sensatas, prudentes, bondosas e puras em seu modo de agir. Então, quando vemos uma mulher madura espiritualmente, que sabe e zela do seu papel, ela compreende que o seu papel é importante, ela se posicionar como uma mulher verdadeira de Deus, uma mulher que ama a palavra de Deus e que busca e zela pelo amor dos seus irmãos, para que assim as jovens possam ter um exemplo e crescer na fé, que elas não possam morrer sem um exemplo ou totalmente desfocadas do verdadeiro propósito de servir a Deus. Quando uma mulher mais velha ela não compreende esse propósito, ela não compreende o seu papel na igreja e ela não foca nisso, as jovens elas padecem dentro da própria igreja, porque elas não têm quem as exorte, quem as direcione por meio da palavra. Então elas não têm a quem recorrer naquele momento de dificuldade, então elas sofrem. E muitas vezes a gente vê jovens que não crescem espiritualmente, que ficam perdidas dentro da própria igreja porque elas não conseguem encontrar dentro da própria igreja uma segurança, uma mulher que dê exemplo para ela, para que ela possa buscar um entendimento de como agir em seus momentos de dificuldade na sua juventude. Então, é importante, mulher, você compreender o seu papel na igreja, zelar desse papel que você tem. E as jovens, para que as jovens elas possam confiar em você e você zelar desse seu papel importante que Deus levantou você. E você será cobrada por cada vida de jovens que se frustram e saem da igreja porque não tem com quem contar no momento de suas dificuldades. Então, e as jovens eu aconselho a que se você não tem alguém que você esteja passando por dificuldade e não tem alguém de exemplo para dar a você, você ore a Deus para que Deus levante mulheres puras, mulheres tementes a Deus, mulheres que buscam a Deus verdadeiramente, para que assim ela possa instruir você e as demais jovens no caminho do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e essa é a palavra que eu queria direcionar para você hoje.